Som. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez juntos, com uma só voz, um só coração, uma só alma, um só povo, nós te invocamos neste lugar. Venha o teu reino. Vem, Senhor, vem a sua presença sobre as nossas vidas. Mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos. Declaramos, Senhor, que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em ti, Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que habita na luz inacessível, que tem em si mesmo a imortalidade. E assim, Senhor, nós levantamos neste lugar o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano dos príncipes de toda a terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A ti, Senhor, e diante de ti nós nos curvamos e declaramos, Senhor, que carecemos da sua misericórdia, da sua bondade, que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí, ontem e hoje, tendo uma conversa, um pouco séria sobre restauração familiar. E ontem nós falamos sobre casamento, falamos sobre os 4 alicerces que determinam um casamento bem sucedido. Falamos sobre a bênção dos pais, uma bênção sacerdotal, uma bênção judicial, a bênção da pureza sexual. Nós descrevemos sobre esses alicerces, Hoje pela manhã nós falamos sobre o princípio da família. E agora eu gostaria de voltar no assunto do casamento. Inclusive ontem a gente enfatizou bastante isso. Nós podemos resumir a cura de uma sociedade nesse conceito que é o casamento. Você pode observar toda a tragédia social deriva ou orbita em torno desse eixo que é um casamento destruído, uma família fragmentada. Então, se de fato nós queremos discipular a nossa nação, cumprir esse mandato cultural de discipular as nações, nós precisamos de levar muito a sério o conceito de casamento, o conceito de família. E eu quero falar sobre agora 4 leis que determinam um casamento bem sucedido. Mas antes disso, deixa eu colocar uma base aqui que é importante, porque hoje, como a gente tem também já falado, existe um ataque maciço contra a família, Quando a gente fala aí sobre o marxismo cultural, esse progressismo ateísta, o humanismo ateístico, tudo isso realmente conspira no fundo contra a cosmovisão judaico-cristã. Tudo aquilo que você falou que é bíblico, os caras querem derrubar, E existe um sofisma terrível, um dos sofismas mais infernais que estão aí nessa pauta progressista, reside nesse conceito de família sem o casamento. Porque todo mundo quer uma família, sim ou não? Mas eles estão pregando isso, família, mas sem o casamento. Só que quando você tira o casamento da família, você está tirando também o exercício da lealdade, da confiança, do altruísmo, da aliança. Ou seja, você está eliminando a prática de todas essas virtudes que nos fazem participantes da natureza de Deus. É impressionante como que no casamento é onde nós vamos ter a oportunidade
de praticar essas virtudes que mais nos fazem participantes da natureza divina, assumindo assim, incorporando assim o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então não dá para tirar o casamento da família. Você tirou o casamento da família, você desestrutura tudo. Você está tirando lealdade, você está tirando confiança, você está tirando o espírito da aliança, da fidelidade, está disfuncionalizando o propósito de Deus. Então nós temos que estar muito conscientes, não é, sobre essa guerra de alicerces que tem acontecido nos nossos dias. É uma guerra de fundamentos, como nós falamos ontem à noite. É interessante que isso, inclusive, de certa forma, foi previsto nas Escrituras. E Jesus fala que nos últimos dias, seria os dias de Noé, as pessoas banalizando o casamento, né? Se casavam, se davam em casamento. Fala exatamente sobre esse processo da banalização do casamento. E nós precisamos então entender que se nós queremos realmente cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que experimentar uma transfundação de valores, principalmente em relação a esses princípios da família. E por mais que no mundão aí fora, de certa forma, o casamento está cada vez mais fora de moda, não é? Vamos colocar assim, as pessoas estão banalizando o casamento, banalizando família, cultura da fornicação, cultura do adultério. Por mais que o casamento esteja banalizado, eu quero que você entenda uma coisa: a plenitude do reino de Deus caminha para esse auge, que é o casamento. Veja bem, tudo vai terminar aí. Então o reino de Deus, ele avança, ele está crescendo nessa dimensão de atingir essa plenitude que é um casamento. O casamento. O que é a volta de Jesus? O que é a volta de Jesus? É um casamento. As bodas do Cordeiro. Veja bem, nós estamos indo para essa plenitude. Por isso que o profeta Malaquias fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como a potássia, o sabão dos lavandeiros. Quem vai suportar a vinda dele? E como é que eu posso saber se eu estou pronto ou não para a volta de Jesus? Sabe como? Pelo meu casamento. Se eu não posso ser fiel à minha esposa, como é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro, gente? As bodas do Cordeiro, a volta de Jesus é um casamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Então, se tem uma mensagem hoje que é necessária para fundamentarmos a nossa geração, se tem uma mensagem necessária, é a mensagem do casamento. Quantos estão preparados para o casamento, para as bodas, para a volta de Jesus? Então quero compartilhar com você essas leis, são leis poderosas. Quando, lá no início, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. É interessante que quando você vai vendo todo o processo de criação, desde o iniciozinho, dia após dia, não é? Tudo que Deus fez, tudo que Deus fazia, quando terminava um dia, a Bíblia fala assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom.
e viu Deus que era bom. E de repente a Bíblia fala assim, não é? E disse Deus, não é bom. De repente Deus fala que tem algo que não é bom. E o que não era bom? Que o homem estivesse só, não é? Então veja bem, não é bom que o homem esteja só. E a partir daí é quando Deus cria e tira de Adão a mulher, né? Deus tirou Adão de dentro de si mesmo, porque Deus assoprou dentro de Adão o fôlego de vidas. Então Deus tirou o homem de dentro de si mesmo e tirou a mulher do lado de Adão. E agora Deus institui o casamento. Veja bem que tudo isso está acontecendo antes do capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda da humanidade. Ou seja, se tem um princípio que é um dos princípios mais que definem de maneira mais legítima o propósito de Deus para a humanidade, que inclusive é o protocolo de reprodução, é o casamento. Então o casamento é um negócio de Deus, viu, gente? Né? Se tem um princípio, uma instituição que é divina, é o casamento. E Deus institui o casamento com essas palavras, Gênesis 2, 24, 25. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, esses dois versículos, Deus está definindo essa instituição, que é a instituição mais poderosa para a humanidade, para a construção de sociedades e civilizações. É o casamento. E daqui nós podemos tirar essas 4 leis. Eu quero tirar daqui, tá bom? A primeira lei que define um casamento bem-sucedido vem aí pelo primeiro verbo, quando Deus, o próprio Deus, está dizendo: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Deixará. É curioso porque o casamento, ele não começa com o verbo unir, mas ele começa com o verbo deixar. Deixar. Antes do casamento ser uma união, ele precisa de ser uma separação. E por isso tem aqui uma lei, que eu chamo aqui a lei da emancipação. Emancipação. Então está suposto que essa pessoa agora está atingindo um nível de maturidade, e para ela dar um salto nessa maturidade, ela precisa se emancipar, ou seja, não depender mais, seja emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, de pai e mãe. Ela tem que se bancar. É uma emancipação. Aliás, uma coisa muito importante no processo de maturidade é a emancipação. Não é? Todo processo de maturidade que não almeja uma emancipação torna-se doentio, codependente. Nós vamos ver isso no discipulado. Quando você discipula alguém, você discipula até emancipar. Quando você trata psicologicamente de alguém, você trata até emancipar. Ou seja, chega uma hora, esse processo tem que ter início, meio e fim, e você libera essa pessoa para andar com as próprias pernas. Isso é o processo de maturidade. Você respeita a infância da pessoa, você respeita a adolescência. Na infância a pessoa depende dos pais, na adolescência ela começa a requerer a sua independência, não é? O adolescente,
Ele quer a sua identidade, a sua opinião, mesmo que não seja lá grandes coisas, mas ele quer ter a sua opinião. Então vamos dizer assim, esse clamor é um clamor legítimo, por independência, até que ele vai se casar, vai deixar pai e mãe, e ele entra agora num processo de interdependência, que é o processo mais desafiador, onde a pessoa se torna mais produtiva, mas precisa de vir uma emancipação, não é? Emancipação. Então veja bem que isso é um princípio, é um mandamento. Deixará, é para deixar. Lógico que, como nós falamos ontem à noite, quando você vai deixar pai e mãe, isso não pode acontecer de forma traumática, isso não pode jamais acontecer de uma forma desonrosa. Nós explicamos qual que é o princípio dos princípios: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na terra e na vida que o Senhor teu Deus te dá. Honra pai e mãe. Então deixar pai e mãe tem que ser com a anuência deles, com a bênção deles, mas tem que deixar. Eu não sei se, acho que isso não acontece no Rio de Janeiro, né? Às vezes o cara casa e vai morar com pai e mãe, sogro e sogra. Será que isso vai dar certo? Porque quando você vai morar com a sogra e você depende financeiramente dela, ela vai querer se intrometer, não vai não? No seu casamento, na criação dos seus filhos, vai acabar acontecendo um incesto emocional, e depois a culpa é de quem? Da sogra. Fica fácil, né? Achar um culpado é a sogra, né? Mas quem é que não deixou pai e mãe? Entende? Emancipação. Todo processo de maturidade demanda uma emancipação. Deixa eu até elaborar isso aqui melhor, a gente entender isso no processo de discipulado, porque também se aplica no discipulado, não é? Quando você estuda o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus nós podemos ver aí 3 grandes comissionamentos. O Evangelho de Mateus é marcado por 3 grandes comissionamentos. São divisores de água no processo de crescimento e discipulado. O primeiro grande comissionamento está lá em Mateus 11, 28, um versículo que acho que todo mundo sabe de cor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então veja bem, isso aqui é o primeiro nível da maturidade, a primeira plataforma da maturidade é você aprender a lidar com os seus excessos emocionais, é você encontrar o lugar de descanso em Deus, é você se libertar daquela barreira de ansiedade e preocupação que não te deixa avançar. Veja bem, existe uma carga de responsabilidade que nós temos que levar, mas a sobrecarga não. Jesus falou, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Inclusive a figura, a ilustração que está aqui é a ilustração de um jugo. Quem já viu um jugo? Quem já viu 2 bois puxando uma carroça? Aquilo é o jugo. Jesus é o boi forte. Só tem uma maneira, realmente, Jesus está mostrando a maneira da gente andar com Deus, ao lado. Só tem uma maneira de você andar no compasso de Jesus, é entregando para Ele a sobrecarga, não é? Os excessos emocionais, encontrando esse lugar de descanso. Então é muito comum a gente ver pessoas que elas ainda estão nessa luta. E eu vou te falar, esse apelo pode parecer que seja assim um apelo fácil de você obedecer, a gente até usa esse texto evangelisticamente, né? Olha,
vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Mas é interessante a gente perceber, gente, como que esses excessos emocionais viciam. Como tem gente viciada em ansiedade, em preocupação. Isso se torna até o combustível da pessoa. É comum você ver pais, mães carregando filhos nas costas. É comum você ver pastores carregando igrejas nas costas. Às vezes eu digo em reunião de pastor, tem pastor que precisa de devolver a igreja para Jesus, porque o cara já tomou. Tem pai, tem mãe que tem que devolver o filho para Deus, porque o cara acha que é dele, e não é. Você está querendo carregar um peso que não é para você carregar. Aí às vezes num culto mais abençoado, fala, Senhor, eu entrego. Acaba o culto, você vai lá e pega o jugo de novo. Está viciado nele. Então, se você vive assim de preocupação em preocupação, de colapso nervoso em colapso nervoso, de estresse em estresse, sinto muito, você está no jardim de infância, você não cresceu. Você não cresceu. O primeiro nível de maturidade é lidar com os excessos emocionais. Entrega. Você entregar. Quando você entrega, você descansa. Quando você descansa, a sua audição se abre para a voz de Deus. E aí você vai experimentar o sobrenatural. Mas eu e você precisamos de encontrar esse lugar de descanso. É o que Jesus está dizendo aqui. Na verdade, ele está usando uma linguagem cultural que o judeu muito bem entendia, nós ocidentais às vezes não entendemos, mas quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, veja bem, uma disciplina, isso não é uma oração mágica que vai mudar você, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. O que Jesus estava dizendo? Gente, eu sou o cumprimento absoluto de todo esse cerimonialismo do sábado. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, e se é uma pessoa, um estilo de vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que achar esse lugar. Existe um lugar de descanso, gente, em Deus. Davi encontrou esse lugar de descanso, mesmo nas guerras. Davi falou, olha, existe um lugar, onde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse lugar de descanso existe, e o salmista nos desafia a habitar nele. Aquele que habita, não é aquele que visita, aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Esse é o primeiro nível da maturidade, mas envolve disciplina. Você desenvolver mansidão envolve disciplina, envolve muito quebrantamento, envolve muita entrega. É um exercício de piedade, você vai entregar. Por isso que Jesus falou, os mansos herdarão a terra. O segundo grande comissionamento está lá em Mateus 16. Agora não é o vinde a mim, mas é o vinde após mim. E o vinde após mim tem uma outra proposta, porque ele fala sobre negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz diariamente. Siga. Ao vinde após mim. Então agora é você saber conciliar renúncia com voluntariedade. É você aprender a ouvir o não de Deus. Gente, uma criança sabe ouvir o não? Imagina, uma criança, né, ela quer um pirulito, quer uma coisa, né, ela já chupou lá 5 pirulitos, quer mais 10. Aí você fala, não! Ela vai aceitar isso facilmente?
Se joga no chão, faz pirraça. Tem criança que até finge que está morrendo. Você já viu, começa a engasgar, né? Finge que está morrendo e tal. Por que a criança não sabe ouvir não? Porque ela é criança. Não é? Ela é criança. Agora o problema são os adultos, né? Às vezes tem gente, né, que serve a Deus assim, com a infantilidade. Gente que chega e fala: Senhor, se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio, não volto mais na igreja. O Senhor vai ver. A pessoa faz pirraça, não é? Não sabe ouvir o não. Como é que você sabe que uma pessoa está se tornando adulta? Ela sabe ouvir o não, ela entende o espera. Realmente, Senhor, não é momento. A Bíblia fala que todas as coisas são formosas no seu tempo. Fora do tempo é feio, gente. Não ficou legal. Mas quando é no tempo de Deus, é impressionante a formosura que aquilo vem. É o vinde após mim. É um outro nível de maturidade. Então você sabe agora colocar limites para os seus desejos, limites para os seus sentimentos. Inclusive é daqui onde vem o conceito de pecado, porque pecado, gente, não é uma lista legalista de não podes. O conceito de pecado vem de uma questão: quem governa quem? Você governa os seus desejos ou os seus desejos te desgovernam? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te desgovernam? Mas nesse vinde após mim, você aprende a negar a si mesmo e colocar limites na sua alma. E você começa a experimentar uma vida governada pelo Espírito Santo. Inclusive, quando você estuda na Bíblia sobre a palavra filho, tem duas palavras aí, tecno e ruiós. Tecno é os filhinhos, neófitos, novinhos, mas ruiós são filhos maduros, guiados, aqueles que andam no Espírito. Então veja bem, que Jesus fala assim: o vinde a mim, Mateus 11, 28, o vinde após mim, Mateus 16, e lá em Mateus 28, qual que é a terceira grande comissão? O ide. Jesus não fala vinde a mim, vinde após mim e fique. Ele fala vinde a mim, vinde após mim e ide. Assuma o seu protagonismo, assuma o seu papel com essa geração. O sucesso de um líder, gente, não é quantos membros ele tem ali debaixo das suas asas, mas é quantas pessoas ele já treinou e emancipou para o propósito de Deus. É o ide, não é o fique. E é assim que a igreja vai crescendo apostolicamente, rompendo as fronteiras. É o poder da emancipação. O que é o casamento? O casamento é o ide. É quando você fala assim para o seu filho: rapaz, está na hora de você sair do ninho. Dá seu jeito. Né? Assume as suas responsabilidades. É a lei da emancipação. Emancipação. Não estou querendo dizer que os nossos pais não possam nos ajudar depois que nós nos casamos. Pode ajudar. Agora o que você não pode mais é depender deles. Está entendendo? Depender não. Se vier ajuda, glória a Deus. Mas essa dependência tem que estar totalmente em Deus. Essa é a primeira lei. A segunda lei que esse texto aí nos comunica, vem pelo segundo verbo, porque fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, aí vem, unir-se-á a sua mulher, o unir-se-á. Então veja bem, essa segunda lei tem a ver com esse verbo, o verbo unir-se-á.
E quando você estuda sobre esse verbo, essa palavra aqui, esse verbo, unir-se-á, no original ele tem esse sentido: aquilo que você alcança com muito esforço, ou você persistir em algo até alcançar. Então, quando fala aqui unir-se-á, não significa que quando você casa, você se uniu. Não, quando você se casa, você tem um desafio a ser conquistado. Você vai se unir, unir-se-á. E para isso você vai ter que vencer suas limitações interiores, seus traumas, não é? Porque veja bem, gente, demanda muito esforço. O que é o casamento? Você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, numa aliança, até que a morte te separe. Não dá para sair pela tangente. Quantos já perceberam que a natureza do homem e a natureza da mulher são bem diferentes? Não é? Inclusive, se você fizer assim, um quadro de valores do que é importante para o homem, um quadro de valores, né, uma lista de prioridades, o que é importante para a mulher, essas listas vão coincidir? Não, não vão coincidir. Será que Deus errou? Ou será que isso é proposital? A gente aprender a conviver com pessoas diferentes de nós. Irmãos, a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é multiforme, ela não é uniforme, ela é multiforme. É a multiforme sabedoria de Deus. Deus ama a diversidade. Tanto é que a Bíblia fala que há diversidade de dons, diversidade de operações, diversidade de ministério, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, como os membros de um corpo, que são diversos, diferentes, têm funções diferentes, aptidões diferentes. Então aqui, essa segunda lei, a gente chama a lei do esforço, tá? Lei do esforço. Quando você se casa com uma pessoa, para você de fato se unir com ela, você vai ter que se esforçar. Eu sei que é difícil dar um amém, né? Mas você vai ter que se esforçar. É a lei do esforço. Ok? Às vezes, tem gente que está há 20 anos casado e até hoje não se uniu. Não, é verdade, às vezes até dorme em cama separada. Não atingiu a proposta, unir-se-á. Isso fala o quê? De uma afinidade profunda no casamento. Tem casais que sim. Tem casais que eles se tornaram assim, tão afins, que às vezes quando um morre, o outro morre também. Já viu os velhinhos, né? 50 anos casado, 60 anos casado, né? É impressionante. Então aqui tem um desafio, esse unir-se-á. E eu quero dizer para você, desculpa dizer assim, mas casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter, lealdade, quebrantamento. É a escola do quebrantamento. Você sabe que talvez, na minha opinião, pelo menos na minha opinião, o principal pilar da reforma de Lutero foi a revolução que ele fez no campo da sexualidade e do casamento. Gente, desde o século III, lá com Constantino, quando começou o período monástico da igreja, porque a igreja começou a se misturar com o Estado, e muitas pessoas começaram a se refugiar, indo para os lugares ermos, desérticos, os monastérios. E ali começou um conceito de santidade baseado no isolamento. Para você agradar a Deus, você tinha que se isolar. Vamos nos isolar, porque esse mundo está muito perdido. Então eles foram se isolando, e essa cultura, esse conceito de santidade baseado no isolamento, ele foi se contaminando tanto,
que inclusive agora eles tinham não só que se isolar, mas também se abster de um relacionamento conjugal. E aqui entra realmente assim uma contaminação terrível com algumas ideologias gregas, como que se o sexo fosse uma coisa imunda que desagradasse a Deus. Então, para você servir a Deus, você tinha que se abster do casamento. E veja bem, lá, né, quando chega lá em Lutero, a igreja já tinha se estruturado assim, com esse tipo de teologia, não é? Como é que chama quando você não pode se casar? Celibato, o celibato. Só que Lutero era um homem das Escrituras. E Lutero começou a fazer uma leitura mais cuidadosa da Bíblia, principalmente quando ele se refugiou lá no castelo de Wittenberg, né, escondendo da perseguição, porque ele começou a confrontar os desvios da instituição católica. Então, ali nessa leitura mais cuidadosa da Bíblia, o que ele percebeu, lendo esse texto de Gênesis? Ali ele percebeu que, na verdade, tinha algo errado com esse conceito de santidade baseada no isolamento, baseada no celibato, não é? Ele começou a perceber que, na verdade, os monastérios estavam falhando em formar caráter nas pessoas, e que a verdadeira escola do caráter é a família. Inclusive, ele se casou, começou a discipular pessoas a partir da sua família, não é? E Lutero, sabe o que ele falava quando ele era confrontado? Porque as pessoas confrontavam ele porque ele era um monge que casou. E ele falava assim: olha, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Rapaz, quando você casa, né? Como diz o Cláudio Duarte, né? Se você não tem casado, vem para o time, né, dos sofredores, né? Escola do quebrantamento. Casamento, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu quero ser bem honesto com você. Me entenda, casamento não é para você ser feliz. Casamento é para te santificar, é para me santificar. Felicidade vai ser uma redundância disso. Entende? Então, casamento é a escola do quebrantamento. Quando você casa, Deus quebra o vaso, sim ou não? Quando vem os filhos, aí Deus pisa nos cacos, aí mói tudo. Por isso que Paulo fala que as mulheres são salvas se casando, criando filhos. Quantos aqui já criaram mais de 3, 4 filhos? As portas do céu estão abertas para vocês. Rapaz, eu vou te falar, uma mulher que criou 3, 4, 5 filhos, rapaz, meu Deus do céu. Não é que o casamento te salva no sentido que, fazendo o que Jesus fez na cruz, não é isso. Mas ele te coloca numa disciplina que te alinha o seu coração com o coração de Deus. Impressionante. Então, é a lei do esforço. É a lei do esforço. Tá? É importante você entender isso. A terceira lei que nós vemos aí nesse texto vem pelo terceiro verbo. Olha só. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, né? Se unir-se-á aquilo que se alcança com esforço. Então, você vai ter que superar muita coisa na sua vida, na sua história, para se reconciliar com essa pessoa, que é o seu cônjuge, não é? Aprender uma convivência sadia e vitoriosa. Então, unir-se-á à sua mulher. E fala assim: serão uma só carne.
serão. É o terceiro verbo. O primeiro, deixar, unir, e agora serão. Uma só carne. Então, quando a Bíblia fala que serão, eu chamo isso a lei de pertencer, porque serão. Um é de um, o outro é do outro. Então, é a lei de pertencer. Pertencer. Quando você se casa, nada mais vai ser só seu. Sim ou não? Quando você casou, tudo que é de um é do outro, tudo que é do outro é de um. Vocês estão casados. Vocês vão morar debaixo do mesmo teto, vão dormir na mesma cama, não é? Então veja bem, aqui essa lei fala que Deus vai abalar as estruturas de independência e egoísmo nas nossas vidas. Acabou aquela conversa que a coisa é só minha. Nós vamos ter que aprender uma vida interdependente. O que você tinha de mais pessoal, de mais particular antes de casar? O que uma pessoa poderia ter de mais pessoal? Você não quer que ninguém mexa, não é? Que ninguém pode ter acesso sem a sua permissão. Sua escova de dente, né? O cartão de crédito, né? Então, quando você casa, cara, está tudo na roda. De vez em quando, esqueça a escova de dente, eu escovo com a escova da minha esposa, ela nem fica sabendo. Agora, né? Agora está na roda. Mas, na verdade, gente, o que uma pessoa tem de mais privativo? Não é escova de dente, não é cartão de crédito, é o próprio corpo, sim ou não? Tem alguma coisa mais particular que o seu corpo? E o que a Bíblia fala? Que nem mais o seu próprio corpo é só seu. Que o corpo do marido pertence à esposa. E o corpo da esposa pertence ao marido. Não tem aquela, hoje eu estou com dor de cabeça. Esse corpo não te pertence. Não tem mais isso, entendeu? Acho que hoje vai ter festa no barraco, hein? Nada mais é só seu. Agora, quando um casal começa a quebrar essa lei, aí começa aquilo, não, isso é meu, isso é meu, não é? Quando você começa a não permitir essa integridade. O que é integridade? É uma entrega sem reservas. Mas quando um cônjuge começa a colocar reservas para o outro, isso é que você não mexe. Imagina quando um marido chega para a esposa e fala assim, você não mexe no meu celular, e bota uma senha nele. Quando uma pessoa age assim, se eu chegar para minha esposa e falar assim, não pode mexer no meu celular, eu conheço ela. Não é que ela fica querendo mexer no meu celular, não é isso? Mas você desperta uma curiosidade e uma desconfiança. Sim ou não? Quando você começa a ferir a integridade, qual que é a primeira coisa que sofre? A confiança. Confiança. É muito importante a gente entender isso, gente, essa dinâmica aqui. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação.
Gente, o que gera fruto? O que produz fruto? É intimidade, não é regra, não é religiosidade, é a sua intimidade com Deus. Agora, honestamente, quando uma pessoa quebra a integridade, aquela pessoa começa a falar coisas que não cumpre, começa a te dar rasteiras emocionais, ela quebrou a integridade. Por mais que você esforce, você não consegue confiar naquela pessoa. Depois que a pessoa já te deu 10 cheques sem fundo, né? Não, toma aqui, esse cheque tem fundo. Você consegue acreditar? Você não consegue. Porque a confiança é um sentimento. É difícil de ser construído e fácil de perder. E quando você perde a confiança, acabou a intimidade, sim ou não? Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? Não tem. Você pode ter qualquer coisa, menos intimidade. Integridade gera confiança, confiança gera intimidade, intimidade gera frutificação. Inclusive Jesus, ele explicou isso de uma forma interessante, lá em João capítulo 17, não sei se é o verso 10, não me lembro direito, mas nessa oração sacerdotal, Jesus olhando, né, nos olhos de Deus, orando ao Pai, ele fala assim: Pai, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Vamos pensar nesse texto aqui. Veja bem, aqui inclusive tem uma sequência muito importante. Talvez esse seja o melhor versículo para explicar a essência de uma aliança. Porque o que é uma aliança? Quando você entra numa aliança, num casamento. Sou casado com a minha esposa. Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Não é? Uma entrega mútua, sem reservas. Uma interdependência profunda. E é isso que Jesus está dizendo com o Pai. É assim que funciona a nossa salvação. É quando você se dirige a Deus e fala assim: Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu, inclusive os problemas, os pecados. Você entrega tudo. Não é? Você entrega. É o negócio da China, esse negócio aqui. Você entrega suas mazelas, seus medos, suas inseguranças. Você entrega. Tudo que é meu é teu. E quando você entrega tudo que você tem para Deus, sabe o que acontece? Vai brotar no seu espírito uma fé que vai fazer com que você creia que tudo que é Deus é seu também. Tudo que é de Deus é seu. Por que muitos de nós temos dificuldade de acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós nunca entregamos tudo que é nosso para Ele. A fé brota da entrega, entenda isso, da rendição. Ela vai brotar nesse solo da rendição. Se você é cheio de reservas com Deus, você não entrega seu dinheiro, você não entrega, não é, seus sentimentos, você não entrega. Então você está criando restrições, bloqueios. Isso não vai te levar para um lugar de intimidade com Deus, muito pelo contrário. Mas quando você entrega, não é? Tudo que você é, tudo que você tem, você vai crer que tudo que é Deus, é de Deus, também é seu. E Jesus fala: e nisso eu sou glorificado. Ou seja, que a glória de Deus é a soma dos seus atributos. Então isso vai produzir um enchimento de caráter. Isso vai construir uma coisa sólida. Que no caso aí é o casamento. Isso vai glorificar o casamento. Quando um marido tem uma entrega total, a esposa uma entrega total, não tem restrições, não tem desconfianças, não tem inseguranças,
tem uma intimidade profunda. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é o que faz um casamento dar certo. Hoje, puxa vida, por que tantos casamentos estão minados? Porque acabou a confiança. Acabou a confiança, não tem mais entrega. Acabou a comunicação. Então, é a lei de pertencer. E a quarta e última lei, para a gente terminar. Quando, em Gênesis, a Bíblia fala assim, que o homem e a mulher, ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Estavam nus. Então a gente chama essa lei aqui a lei da nudez. A lei da nudez. Transparência. Você não tem segredos, não é? Nada, vamos dizer, está escondido. Não tem nada escondido. Estavam nus e não se envergonhavam. Você vê que quando entrou o pecado, qual foi a primeira tendência do homem? Se esconder. Não é? Quando Deus chega e pergunta, onde estás? Né? Ele se dirige a Adão e fala, onde estás? Gente, essa não é uma pergunta geográfica. Deus sabia onde Adão estava, mas é uma pergunta retórica. Deus falando, Adão, cara, você cruzou uma linha que você não devia ter cruzado. Então, quando a gente fala dessa lei da nudez, de você não ter segredos, porque quando você começa a esconder os seus traumas, os seus medos, as suas vergonhas, quando você começa a esconder os seus pecados, as suas infidelidades, você fere a intimidade. Você fere a intimidade. Algo se quebra no relacionamento, é impressionante. Então essa lei da nudez fala disso, que no casamento nós temos que realmente ter uma vida 100% transparente, nos desnudarmos. Está tudo na luz, e o que está na luz está na cruz. Veja bem que aqui também, né, porque quando fala assim, estavam nus, isso tem muito a ver com sexualidade, os problemas da sexualidade. Que talvez é onde hoje os casamentos mais estão sendo afligidos. Problemas na área da sexualidade. E eu estou dizendo isso porque a gente, no aconselhamento, a gente interage com muita gente, muito conflito, muita situação, não é? Quando a gente pensa até nessa questão do adultério, infelizmente, essa cultura da fornicação, a cultura do adultério, é impressionante como isso se tornou uma coisa epidêmica. Mas quando um homem, uma mulher comete um adultério, olha, por mais que o cônjuge não saiba, nem faça ideia de que aquilo aconteceu, é impressionante como algo se quebra no casamento. Já não funciona mais. É impressionante. Como vem uma desproteção para os filhos, como a comunicação do casal se rompe. Então essas coisas precisam de ser resolvidas. É a lei da nudez. Talvez um dos exemplos mais clássicos nesse sentido que a gente tem na Bíblia, assim, é um exemplo muito forte, né? Diria até traumático, mas é o exemplo de Davi. Porque apesar de Davi ser um grande homem de Deus, infelizmente ele se descuidou. A Bíblia fala, nos dias que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. O cara não foi para a guerra, ele foi para a varanda do palácio, e daqui a pouco, né, como se diz aí, meio que contextualizando, começou a assistir um filmezinho pornográfico, estrelando Betseba, né? E deu no que deu, a gente sabe.
As consequências vieram, porque ela engravidou, e o marido estava na guerra, de quem que seria esse filho. Davi entra em desespero, acaba assassinando Urias por isso. Então veja bem, como que essa situação, esse negócio, o caldo entornou. Mas Deus entrou, trazendo uma correção, não é? E lá na frente, graças a Deus por esse homem, chamado Natã, um profeta de Deus, que foi lá na corte do rei, quando Davi, inclusive, estava magistrando, ele estava julgando as situações, e Natã, o profeta, pede uma audiência de juízo. Ele começa a apresentar o problema, a causa. Lembra a história que Natã conta? Um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, não é? Um outro pobre, que tinha uma única ovelhinha. Veio um viajante na casa dele, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a única ovelha que o pobre tinha. O que faz com esse cara? E ali Davi fala: olha, esse homem é digno de morte, está sentenciado. E Natã fala: pois é, você é esse homem. Você adulterou com Betseba e você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon, colocando ele na linha de frente no lugar para ser morto. Gente, por isso que Davi era Davi. O que Davi faz? Rasga suas vestes, se expõe publicamente, a lei da nudez. Ele rasga suas vestes, se expõe. Pequei contra Deus, se humilha. Gente, não é que o pecado de Davi saiu na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Saiu na Bíblia, não é? Ah, Deus não expõe ninguém. O quê? Deus levanta a saia das nações. E quando ele fala pequei publicamente, sabe o que o profeta fala com ele? Não morrerás. Porque tudo indica que ele ia morrer mais cedo. Você sabe que tem pecado que encurta a vida. Um deles é o adultério. Talvez é um dos pecados hoje, é adultério e desonra a pai. São os pecados que mais encurtam a vida das pessoas. Tudo indica que Davi morreria na rebelião de Absalão. Absalão deu prova disso, se deitando com 10 princesas do rei à luz do dia. Gente, quando o insurgente se deitava com as esposas de um rei, é porque ele está dizendo o quê? A cabeça desse rei rolou. Está morto. Mas ali o profeta falou: não morrerás. Ali começou uma restauração. E eu vou te falar, Deus não tem os preconceitos que eu e você temos, não. Porque Deus restaurou Davi. E no final de tudo, o que Deus fala? Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios, a minha aliança continua firme com a sua casa. Deus não tem os preconceitos que a gente tem, não. Mas não tente encobrir aquilo que você precisa de descobrir, porque o sangue de Jesus não redime pecados encobertos, o sangue de Jesus redime pecados descobertos. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É a lei da nudez. São aquelas conversas corajosas, que não é fácil. Elas não são fáceis, não, são reconciliações cirúrgicas. Mas é a lei da nudez. Transparência. Que Deus nos livre dessas situações. Então eu quero deixar com você essas 4 leis. São leis, gente.
Não somos nós que quebramos uma lei, a lei é que nos quebra, entende? Fala, vou quebrar a lei da gravidade, sobe lá no 10º andar, pula lá de cima lá embaixo. Quem quebrou quem? Você quebrou a lei da gravidade ou ela te quebrou? Ninguém quebra a lei, nós somos quebrados. Então a primeira lei é a lei da emancipação, é deixar pai e mãe, é não depender mais, nem emocionalmente, nem financeiramente. Se vier ajuda, beleza, acréscimo. A segunda lei é a lei do esforço, unir-se-á. Unir-se-á. Gente, casamento exige esforço, é escola do caráter. Não é para você ser feliz, não é isso. Para você se tornar santo, maduro, produtivo, alcançar o propósito de Deus nessa vida. E a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória muito excelente, vai ser projetado na sua eternidade. Unir-se-á. A terceira lei é a lei de pertencer. É um cheque-mate de Deus nas nossas estruturas de independência e egoísmo. Tudo que é de um é do outro. E a quarta lei, a lei da nudez. Transparência, verdade, intimidade. Se você incorporar essas leis no seu estilo de vida, eu te garanto, a sua família vai ser poderosa na face dessa terra. Deus vai abençoar você, o seu casamento, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida preciosa que está aqui. E eu oro, Senhor, que o Seu Espírito possa dirigir essas verdades da Sua palavra em cada coração. A Sua palavra é viva e eficaz, cortante, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Senhor, oramos pelo Seu guiar, pelo Seu conduzir. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada matrimônio que está aqui, cada casamento que está aqui. Eu quero abençoar cada família que está aqui. Eu quero abençoar. Em nome de Jesus. Dá-nos um coração responsivo diante das Suas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém.